ver se apareceu aqui. Vou te marcar de uma vez. Demora um pouquinho para aparecer no meu aqui. Não sei se é por questão de estar na mesma rede, o que é. Deixa eu entrar de novo. Demora um tempinho. Fernandinho Free aí. Rapaz, está meio puxado, hein? Nós estamos tendo aqui durante a madrugada temperaturas aí mais ou menos de 14 graus. Não é, né? Uma cama quentinha não é nada, né? O problema é para aqueles que você diz, está em situação de rua. Esses Nossa, rapaz. Eles não têm condição de falar igual seu avô, né? É. Aí apareceu, deixa eu editar aqui. Fazer a citação sua aqui. Evangelho do dia 4/7/2020. Arroba. Fernando Ramos. Beleza. Pronto, já foi notificado e citado. Não é assim? Maravilha, irmão. 8h59. Bom dia a todos que estão conosco, nos assistindo, nos amparando, porque este trabalho é justamente conseguido com a energia, a doação de todos nós, de todos vocês. Sejam bem-vindos, que a paz e a luz do Mestre esteja com cada um. Hoje nós teremos a participação do nosso amigo Fernando, lá de Uberaba. Vamos todos enviar a ele as boas vibrações para que ele seja bem assistido, bem amparado, né, Fernando? Isso mesmo, meu irmão. Bom dia para você que está em Sacramento, né? Gostaria de agradecê-lo imensamente pelo convite. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um tema. Eu posso falar já, irmão? Já? Sobre o que nós vamos falar? Vamos fazer a prece, não, então, né? às 9h. Então vamos lá. Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, de luz, de bênçãos e de infinita misericórdia, nós rogamos a Ti, humildemente, que nos permita sermos trabalhadores da Tua seara, que nos permita levarmos das Tuas bênçãos, da Tua luz, juntamente com as nossas boas energias, de forma a assistirmos aqueles nossos irmãos que estão em dificuldades, em sofrimentos diante de suas provas, estejam eles na erradicidade ou encarnados. Rogamos que nos dê assistência dos devotados amigos do bem, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus, nosso mestre e governador do planeta Terra. Rogamos ao nosso anjo da guarda e espírito protetor, principalmente do Fernando, para que nos assista, nos ampare, que nos permita uma fina sintonia. Pedimos, Pai, como Jesus nos ensinou, pedimos a Ti, através do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja, Pai. Assim seja. Hoje é dia 4/7, mais uma vez, bom dia a todos vocês. Nós estamos com o nosso amigo Fernando, que vai nos passar as boas palavras da explanação do Mestre, do Evangelho do Mestre Jesus. Seja bem-vindo, Fernando. Fique à vontade. Muito obrigado, irmão Walter, agora sim, né? Muito obrigado, irmão Walter, que nos fez esse maravilhoso convite. Não me sinto digno de falar aqui, mas a gente vai falar aquilo que vier em nosso coração, né? O tema que nós vamos falar hoje, bom dia a todos também, né, que estejam nos assistindo, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que não puderem assistir agora ao vivo, né, esse vídeo vai ficar gravado, depois nosso irmão Walter vai fazer a postagem no YouTube. Eu espero aqui com as palavras que eu vou dizer, que eu não posso falar eu prefiro não falar uma explanação, mas é um bate-papo e é uma luz que eu espero enviar para que possa tocar os corações de todas as pessoas, né? E assim a gente roga a Deus que seja feito. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trata de bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E eu escolhi o tema a paciência. Eu acho que, na minha visão, é um tema bem relevante para a gente falar no momento, em razão desse estado de pandemia, né, que todas as nações do mundo foram vitimadas. Então, eu espero que a gente possa extrair bons ensinamentos aqui e colocarmos em prática, né? Então, eu vou ler esse trechinho e depois vamos falar alguma coisa sobre ele. Item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus, onipotente, que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Bom, então vamos lá.
A lição começa aqui falando da dor, né? O que nós entendemos aqui pela dor nesse sentido, né? Obviamente, ela pode ser tanto a dor física, quanto a dor moral, a dor emocional, né? A dor aqui no sentido, ela refere-se ao sofrimento, né? Todos nós, indistintamente, condição social, condição intelectual, raça, cor, sexo, indistintamente, todos nós experimentamos os mais diversos sofrimentos. Uns, a dor física, outros, problemas financeiros, outros, a perda de um ente querido. E o que nós devemos entender aqui que a paciência tem relação com os nossos sofrimentos? Jesus já disse que a felicidade não é deste mundo, né? Então, por que nós temos que ter a paciência, no caso? A paciência, inclusive, ela é irmã da caridade. E Jesus já disse também que fora da caridade não há salvação, né? Uma das maneiras de a gente exercer a caridade é através da paciência. Sobretudo com aquelas pessoas que são colocadas em nosso caminho, inclusive as mais próximas, né? Por exemplo, nas nossas famílias, que elas foram colocadas não por acaso. Muitas vezes a pessoa pensa, né? Ela tem aquele parente difícil, aquela pessoa que sempre lhe dá ali um trabalho, uma dor de cabeça. E o que nós devemos ter em mente com isso? Ninguém erra de endereço de acordo com as leis de Deus. Aquelas pessoas foram colocadas em nosso caminho a fim de podermos espiar o nosso passado e a gente praticar a verdadeira caridade através da paciência. A paciência, muitas vezes, ela pode ser exercida através do silêncio. O espírito de Meimei, né, e de Joana de Ângeles falam muito disso, né? Quando ouvir uma ofensa, cale-se, silencie-se. Isso é uma forma também de exercer a paciência. Nesse momento de dificuldades pelo qual todos nós vimos passando, né, em razão da pandemia, do coronavírus, inclusive eu conversando com alguns amigos, pouco antes dessa pandemia, um deles até se vangloriou, falou, nós temos que agradecer muito. Nós no Brasil, nós não temos desastres naturais, não temos aquelas questões de climas extremos, de guerras, né? Para vocês verem que ninguém está livre das provas, né? Das dificuldades. Essa pandemia veio para exercitar toda a nossa paciência, em todos os sentidos. Muitas vezes, pela correria do dia a dia, né? Nós esquecemos de Deus, né? Costumamos nos lembrar de Deus nas orações apenas nos momentos de dificuldades, né? Quando tudo está bem, ou seja, quando estamos bem afortunados de saúde, de condição financeira, né? Quando não temos nenhum tipo de conflito, seja no trabalho, seja na família, Deus geralmente é colocado de escanteio, né? E essa pandemia nos tem ensinado que nós temos que lembrar de Deus, nos tem ensinado muito a exercer a paciência. De forma mais prática aqui, por exemplo, pessoas estão ficando desempregadas, né? Muitas famílias estão tendo que não tinham tempo para ficar dentro dos seus lares, estão tendo que se voltar para dentro dos seus lares. Quem vos fala aqui é um exemplo também. E aquelas situações que a gente às vezes não dava valor, né? Coisas simples do dia a dia, acompanhar um filho em uma tarefa, realizar uma tarefa do lar, nós estamos tendo que ter a paciência.
E Emmanuel já disse numa passagem que quando nós pensarmos em reclamar, nós temos que olhar tudo aquilo que nós já recebemos, né? Ao invés de olhar, nós temos muito o hábito de olharmos para nós mesmos e pensarmos nas nossas dores, não pensarmos nas dádivas que nós recebemos. Veja bem, nós enxergamos, temos todos os sentidos, temos o alimento, a mesa farta, o trabalho, né? Como conversávamos há pouco aqui, eu e o nosso irmão Walter, e aqueles irmãos que estão na rua, né, sem alimento, sem uma casa, sem um cobertor ali para aquecer, né, a sua necessidade. Esses sim estão desamparados. Então, irmãos, a paciência ela precisa ser exercitada todos os dias. Uma maneira muito valiosa de termos a paciência, exercermos a caridade é através do perdão. Palavra difícil, né? Difícil porque todos nós carregamos, né, dentro dos nossos corações, as nossas reminiscências aí de vidas passadas, é um certo rancor, o orgulho. Então, por pequenas coisas, a pessoa às vezes nos ofende, nós queremos retrucar. Nós não devemos fazer isso, temos que olhar o exemplo de Jesus. Ele sofreu e ele sofreu calado para poder nos salvar, não é? Então devemos fazer o mesmo, exercitarmos a paciência, a começar dentro dos nossos lares, com as pessoas que nos são mais caras, né? Auxiliar aquele nosso parente difícil. Eu creio que cada um de nós tem um exemplo desse dentro de casa. Muitas vezes um problema financeiro, um problema que desestrutura toda a família. Não pensamos que isso é o acaso, que estamos sofrendo por acaso. Isso tem uma razão de espiarmos e buscarmos a nossa evolução moral e espiritual. Voltando aqui para a questão da pandemia que nos tem assolado, eu acho que esse momento tem pedido grande reflexão de todos nós acerca da paciência. Estamos recolhidos em nossos lares, muitos desempregados, né? E temos visto que esse vírus, né? Todos estamos lutando com esse desconhecido e não adianta a situação financeira ser avantajada, o poder, né? O status. A paciência tem que ser exercida por cada um de nós. Ser paciente, sabermos aguardar o momento correto. Nada é por acaso. Temos que entender isso em nossas vidas. Nada que vem para nós é por acaso. E temos que entender o seguinte também: auxiliar o próximo através da paciência, exercendo a caridade. Nós estaremos galgando um passo a mais a cada dia para a nossa evolução moral e espiritual. Porque sabemos que estamos aqui na Terra apenas de passagem, né? Aqui nós estamos nessa fase de provas e expiações, exatamente que temos que ter as dores, que temos que ter os problemas, a fim de que busquemos a nossa evolução. Então, irmãos, a paciência, exercermos a paciência todos os dias. Dizemos ainda, o Evangelho, na verdade, diz que uma das formas mais fáceis de você fazer a caridade é a caridade material, né? Aquela que você dá uma esmola. Sobretudo se você der essa esmola até para ficar livre daquele irmão que está no farol, né? Essa não tem nenhum valor.
a paciência, o entendimento, o perdão, essa caridade é a mais árdua de ser feita. E por que precisamos ter a paciência e sabermos perdoar? Porque, em primeiro lugar, nós devemos olhar ao espelho, olharmos a nós mesmos. Será que aquele defeito que eu não tenho paciência no meu próximo, que está dentro de casa, que está no meu trabalho, será que não é uma falha que eu também tenho? Né? Então, eu não posso apontar o defeito ao próximo, não ter a paciência com ele, sendo que eu tenho que olhar para mim mesmo. Todos temos falhas e defeitos. Então temos que compreender o nosso irmão, né, que precisa de amparo. Há muitos espíritos, né, encarnados que são como diamantes, né, não lapidados, né? Todos têm o seu momento de lapidação. Todos vão ter o seu momento de encontrarem, né, a palavra de Deus. Então, irmãos, e a paciência ela pode ser exercitada com uma frase que eu até vi, eu não sei de quem é a autoria, né? Quando não souber o que fazer, faça uma prece, né? Então, podemos exercer a paciência, inclusive rogando a Deus que nos dê essa paciência, perdoando as ofensas e esquecendo, calando-nos quando for necessário, quando ouvirmos uma ofensa. Isso é a tônica de Jesus, né? Todo misericordioso, que nos auxiliou, que vem nos perdoando, nos auxiliando. Não pensemos que há coisas por acaso. Às vezes a gente, numa hora de extrema dificuldade, como nos vimos à beira de um abismo, Deus sempre nos dá a mão. Então, se Ele nos perdoou, se Ele teve paciência conosco, por que não iremos de ter? Então, eu penso assim. E aí, meu irmão Walter, o que você teria para comentar conosco aí? Paciência, para começar. Isso não saiu para você. A gente tem que ter uma ideia que o Evangelho, na realidade, são diversas cartas que Deus nos permite. São aquelas cartas que nos são endereçadas pela nossa necessidade. Com certeza. Você tinha falado naquele dia, falou assim, parece que saiu para mim. Saiu porque todos nós estamos precisando. É muito fácil. É igual a gente estava comentando antes. A gente fala de um problema do outro, mas aquele problema não tem nome. É o outro. O triste é quando este problema nos bate à porta com o endereçamento para a nossa casa, para alguém que é do nosso íntimo. A gente fala, igual você disse muito bem, dentro da família, a gente tem quem é meu próximo. Devemos começar justamente por aqueles que nos são mais próximos. Sim. A caridade deve começar do lar, né? É muito fácil ser espírita lá dentro do centro espírita, né? Mesmo que aquela pessoa te faça alguma coisa, te passe uma raiva, beleza. Agora, a questão toda é a gente praticar dentro de casa. Exatamente. E um detalhe, Fernando, uma vez eu escutei um fato, uma colocação muito bem, que eu tive que, a partir de então, dar atenção a isso. Aqueles nossos irmãos que estão na erradicidade, eles têm muita paciência. Essas alfinetadas, 1000 alfinetadas ditas no Evangelho, eles têm a capacidade de ficar lá vagarosamente. Exatamente.
E para que é isso? Para que a gente adquira a virtude. Sim. A gente pede, Deus, dai-me paciência. A gente acha que Deus vai pegar um pacotinho e entregar para a gente, né? Não é automático, né? Isso tem que ser plantado, né? Ele vai dar o quê? Vai te permitir justamente, e vai te ofertar oportunidade de quê? De você praticar. Porque somente a prática eleva a pessoa à condição de sábio, de saber usar, quando requisitada. E eu tenho percebido, irmão, que quanto mais a gente... a paciência, ela é exercitada realmente como eu comparo a aquisição da paciência e a prática dela como um conta-gotas de aqueles remédios, né, até para o nariz, um remédio conta-gotas. Eu percebo que a cada exercício prático de paciência que a gente tem, a nossa vida vai ficando mais leve, vai ficando mais feliz. Ontem mesmo eu não vou contar o caso, é óbvio, mas ontem eu tive que exercer a paciência à noite com um irmão que divergia de um ponto de vista meu, e eu usei a técnica do silêncio, porque eu primeiro pensei, eu tenho que respeitar o ponto de vista dele, né? Se a maneira que ele está falando um pouco agressiva, eu não vou repelir a maneira dele, porque eu não acho que tenho o direito de mudar a maneira de ele pensar. Exerci a paciência, exerci a caridade por meio da paciência, de que forma? Silenciando-me. Então a paciência tem que ser exercida como um remédio a conta-gotas colocado em uma xícara. Gota por gota, grão por grão, passo a passo. E a felicidade, podem ter certeza disso, irmãos. A cada vez que você exerce a caridade por meio da paciência, das mais diversas maneiras, silenciando-se quando necessário, expondo a sua opinião quando necessário, ouvindo. As pessoas hoje as pessoas estão muito carentes de forma emocional, né? Porque hoje, infelizmente, a vida, com essa evolução aí das mídias sociais, dos meios eletrônicos, né? Os aplicativos, Facebook, WhatsApp, computador, e-mail, as pessoas não conversam mais, né? As pessoas, elas conversam por meios eletrônicos. Então, a caridade também pode ser exercitada por meio da paciência, você ouvindo o irmão que está passando dificuldades, né? As mais diversas dificuldades, às vezes com um parente amigo, uma dificuldade financeira, ouvir, e às vezes não é necessário verbalizar uma palavra para que você traga um benefício para aquele irmão que está em sofrimento. Você ouviu aquele irmão, ele vai tirar aquela dor, né, aquele aperto que está no seu coração e vai se tornar melhor. Então, irmãos, vamos procurar exercer a paciência. Como o nosso irmão Walter disse, ela não é algo automático, não é algo que eu vá ao supermercado, à loja, que eu possa comprar, colocar numa sacola e trazer para casa. Deus auxilia, desde que façamos o nosso esforço. Ah, mas o meu fardo está mais pesado que o outro, o meu fardo está mais difícil. Não. O fardo, o tamanho e o peso do fardo que recebemos em nossas existências é exatamente adequado à medida das nossas necessidades, para espiarmos... Com a nossa capacidade, né, Fernando? Exatamente. Deus não dá o fardo mais pesado do que conseguimos carregar. E o bem sofrer, né, o Evangelho também fala, existe o bem sofrer e o mal sofrer. Aquele que não suporta
com resignação, com resiliência, as provas, né, que lhes foram colocadas no caminho, ele vai acabar levando um fardo, às vezes, mais pesado do que ele trouxe para a próxima existência, né? Então, acho que nós precisamos de praticar o amor ao próximo. Eu acho que, voltando aqui na questão da pandemia, algo que eu acho que isso está muito distante, assim, do ser humano entender, é a lei de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu fico me perguntando qual é a dificuldade que todos temos de amar ao próximo como a si mesmo. Eu acho que se a gente fizer praticar aquela máxima, não farei ao próximo aquilo que não gostaria que fizessem a mim. Acho que a partir desse ponto a gente poderia começar a mudar, né, para melhor. Então, irmãos, vamos procurar exercer a caridade através da paciência, começando dentro dos nossos lares, com nossos cônjuges, com os nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos. Como bem pontuou o nosso irmão Walter, não adianta fazer caridade, seja em qualquer religião, qualquer credo que a pessoa praticar, e deixar de praticar essa paciência, que é uma lei de amor, né, dentro dos nossos lares. Posso te contar? Claro. Diz que, uma historinha, diz que tinha um irmão, dentro do centro espírita, ele era uma flor de pessoa, totalmente desprendido. Chegava a doar o salário dele todo, convertia tudo em ajuda aos outros. Aí um dia, enquanto ele estava fazendo a explanação, quando ele pensa que não, a família dele entra dentro do centro com a sacolinha, cada um com a sacolinha. O que é isso? Eu não. Nós viemos para cá porque aqui você é melhor do que lá em casa. Nós vamos ficar aqui. É verdade. Aqui você é maravilhoso. Nós vamos ficar aqui. É verdade, irmão. E essa caridade aí material, né, como o Evangelho bem colocou, realmente ela é a mais fácil de ser feita, mesmo porque se essa caridade não for feita do coração, ela não tem nenhum valor, né? Não. A gente vê, às vezes, há pessoas que querem fazer essa caridade material com segundas intenções, né? De buscar alguma ascensão material, de buscar algum abatimento em imposto de renda, né? Muitas empresas, às vezes, procuram esse tipo de prática. E outra coisa, a caridade deve ser anônima, né, irmão? Eu acho que a caridade, não só a material, eu acho que de todas as formas, né? Então, se você praticou uma boa ação hoje, seja através da paciência, seja através de ouvir um irmão, né, que estava necessitado, seja através da ajuda material, quanto mais anônima essa caridade for, mais valiosa, né, para o reino dos céus ela vai ter. E lembrando aqui de uma frase de Madre Teresa de Calcutá: não te preocupes com números, ajude uma pessoa de cada vez, começando com aquele que está mais próximo de ti, dentro de casa. Caridade, paciência, amor, perdão, né? E olharmos para nós antes de julgarmos, né, o próximo, né? Porque realmente apontar o dedo, né, no defeito do outro é muito fácil, né? Acho que fazermos, né, a corrigenda dos nossos próprios defeitos, não cobrarmos do próximo, mas sim auxiliarmos o nosso próximo na evolução dele, na corrigenda das suas falhas, dos seus defeitos, né? Pode falar, irmão. Duas coisinhas só para a gente passar à frente. Sim. Eu não sei quem é o autor, não, mas paciência. Diz que é a ciência da paz. Maravilhoso. Isso.
Outra coisa, por acaso, você já viu alguém que esteja em sofrimento, seja encarnado, principalmente os desencarnados? É verdade. Saibam ser pacientes? Não. É, O médium, os médicos falam, não, estou sofrendo demais. Mas é lógico. Você pediu a Deus uma oportunidade, aí recebeu a mediunidade. Aí, o que acontece? Aqueles irmãos que estão necessitados, eles percebem a sua mediunidade. obviamente. Aí, o que acontece? É igual tá todo mundo sofrendo. Vamos imaginar uma situação assim, está todo mundo no hospital, sofrendo, aparece um médico. Gente, é todo mundo querendo pular em cima do médico. Tem educação? Ah, mãe, vai caçar educação para quem está sofrendo? É. Tá na dor, está no sofrimento. Sim. Ele tem paciência? Não. De quem que tem que ser paciência? Exatamente. De quem tem a oportunidade de trabalho. É. E pegando um gancho, né, nessa sua fala, todos nós, né, antes de virmos, né, as nossas reencarnações, isso já é previamente planejado, né? As provas, né? Nós escolhemos, nós aceitamos. E uma coisa que nós temos que entender, né? Também a questão tem uma relação com o que você falou, né? Diz o médico cobrar paciência, o dentista, o engenheiro, o médico, cada um de nós exercemos as nossas profissões, não é só na busca do meio material para a nossa sobrevivência, nós temos que servir ao próximo, né? Nós temos que ter instrumentos também, né, dos ensinamentos de Jesus através de nossas profissões. Eu penso isso também, não é só com o aspecto do retorno financeiro, né? Todos estamos aqui para servir, para amar, para respeitar o próximo, né, irmão? E é aquela história. É igual uma irmã que foi uma vez reclamar do marido com Chico Xavier. Reclamou que ele era alcoólatra, que é isso, que dá trabalho demais. Aí Chico escutou pacientemente. Ao final, Chico virou para ela e falou assim: verdade, tudo que você falou. Mas vamos olhar lá para trás na outra encarnação, quem que ensinou ele a beber? Exatamente. Ou seja, levou para o mau caminho. Agora, a responsabilidade de ajudar é de quem? A mesma coisa com os nossos filhos, marido, esposa, irmãos, pai, vizinho. O compromisso é de vidas pretéritas, né? Isso não é por acaso. Plantou, tem que colher, não importa. Sim. Tem sementinha que nasceu agora, mas tem sementinha que ainda está germinando, porque a gente não tem nem condição de pagar. E temos que entender que se nós trouxermos, aqui trazer para a prática, assim, para ficar mais fácil, se nós trouxermos uma carga, por exemplo, de 1.000 quilos da existência anterior, se nós não soubermos resgatar os nossos débitos, né, inclusive através da paciência, da caridade com aquele mais próximo, nós às vezes vamos levar uma carga de 2.000 quilos, ao passo que nós deveríamos ter pago pelo menos a metade, né? A ideia das reencarnações é o quê? Você espiar as suas provas, suas dificuldades, para que você vá galgando passos adiante na evolução moral e espiritual, não é? Até se tornar aos níveis de evolução espiritual superior. Mas para quem não sabe sofrer, quem não sabe espiar, quem não sabe perdoar, quem não sabe ter paciência, corre o risco de levar mais débitos, né? Contrair mais débitos do que trouxe, né, irmão, para essa vida, né? Diz que a gente, o exemplo mais fácil da gente exercitar a paciência é o seguinte: paciência é quando a gente consegue escutar a mesma pergunta 3 vezes e manter a calma da resposta. Imagina, o filho chega lá, pai. Tem
Deixa eu lembrar aqui, eu não vou lembrar exatamente da maneira que foi, mas existe uma frase de Chico Xavier, acho que através de Emmanuel, através de Chico Xavier. Quando uma pessoa te ofender, quando uma pessoa fizer uma maledicência contra você e você pensar em repelir aquela agressão, pegue um copo d'água, coloque um gole d'água na boca e deixe aquela água descansando na boca. Aquela água é a água da paciência, né? E só quando a vontade de repelir, às vezes, aquela agressão, a vontade de, às vezes, você falar alguma coisa, de replicar, passar, que você vai engolir aquela água, a água da paciência. Né? Tem essa passagem no filme Nosso Lar com o André Luiz. Nós estamos esticando demais, o assunto está muito bom, graças a Deus, mas vamos lá, irmão. Essa passagem que você falou da água aí, quem quiser ver esse tema lindo e maravilhoso, tem a cena no filme Nosso Lar. É a água da paciência mesmo, né? Ela chega a ser cômica. Depois, assim que a gente fizer o encerramento aqui, eu conto para vocês. Tá bom, irmão. Então, vamos, neste momento, fazer o pedido a Deus pela fluidificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, humildemente te pedimos, Senhor, para que deposite em nossas águas os remédios que cada um de nós necessitamos. Os remédios para o nosso corpo físico e para as nossas imperfeições do corpo espiritual. Que esta água, Pai, nos sirva a nos lavar, nos limpar, de forma que possamos nos desprender das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Pedimos, Pai, que estas mesmas benesses cheguem a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, este remédio, este santo remédio. Vamos, neste momento, cada um de nós, nos concentrarmos em fé, em orações, a fim de que possamos levar de Deus as bênçãos e a luz, juntamente com as nossas boas energias, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, o passe. Em especial, eu peço pela nossa irmã Patrícia, esposa do Ivan, que está há 20 dias, que já está entubada lá em Uberaba. Eu peço e rogo a Deus. Peço também por todas aquelas pessoas que nos rogaram anotar seus nomes em nosso caderno de prece. Pai, que todos aqueles nossos irmãos encarnados ou aqueles que estão na erradicidade, em sofrimento diante de suas provas, que eles possam receber estas bênçãos através do nosso abraço fraterno, de forma a se reequilibrar, a nos conceder o perdão, a nos perdoar. Pai, vamos no íntimo de nossos corações, neste momento, enquanto recebemos o passe, elevar a Deus os nossos agradecimentos e as nossas preces íntimas. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. Que os espíritos de luz possam atuar em cada um de nós, em todos aqueles nossos irmãos que estão necessitados. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, se doando em amor, para que este trabalho de caridade chegasse a
cada um de nossos irmãos. Agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos a esses irmãos que estão na erraticidade, que também vibraram conosco, sentindo o poder das energias deste trabalho. Fernando, muitíssimo obrigado. Eu agradeço imensamente, irmão. Vou confessar para vocês uma coisa aqui. Hoje foi a prova de fogo, o batismo do Fernando. E ele, no começo, ele estava tenso. Estava mesmo, viu? E eu falei com ele, falei assim, ó, pede ao Espírito Protetor, ao Anjo da Guarda, porque eu tenho certeza que vai fluir bastante coisa boa. E é justamente o que nós estamos precisando. E foi maravilhoso te escutar. Que bom, irmão. Eu agradeço. É o que eu digo, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, fiquei assim bastante feliz e eu já disse isso, né, para você, para os nossos irmãos, desde que eu conheci, Deus me deu a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, né, através do trabalho ali na Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes, com auxílio, né, do irmão Walter, de todos os irmãos aqui de Uberaba, a minha vida tem mudado, graças a Deus, para melhor, né? E a felicidade, às vezes, ela está nas coisas mais simples, né? Que a gente possa imaginar. Por isso que diz, a felicidade não é deste mundo, a felicidade é nas coisas de Deus, né? As virtudes são diferentes, né? Do plano espiritual, do plano celeste. Então, eu agradeço imensamente, irmão, o convite. Peço desculpas, às vezes, por não ter atingido, assim, Cadê a nossa paciência? O ponto Mas eu falei de coração, né? Eu acho que se eu puder ter somado um pouquinho aí na vida de cada um para suas reflexões, e eu fico feliz. Agradeço imensamente, um forte abraço, né, irmão Walter, a você. E que Deus abençoe a todos nós, que possamos colocar em prática todos os dias, exercer a paciência, lembrando-se que o exercício, a prática, a aquisição da paciência, lembremos-nos de conta-gotas, né? Você não tem como encher um copo com conta-gotas a um estalar de dedos, né? É um exercício diário. Paciência, 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 podem ter certeza. Começando dos seus lares e passando, né, para os seus colegas de trabalho, nas ruas, com todas as pessoas, onde quer que nos encontremos, quem consegue exercer a paciência, colocá-la em prática, será uma pessoa mais feliz. Coloquem isso em suas mentes, em seus corações, irmãos. E Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Lembrando que amanhã nós teremos a participação de outro irmão lá de Uberaba, o doutor Jorge Bichuete. Isso é um show, sumidade. Com certeza. Irmãos, vamos encerrar aqui com a prece de cartas. Aqueles que tiverem a paciência de nos dar mais um pouquinho, eu vou contar a história da água do filme Nosso Lar. Essa é ótima. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem, que assim seja. Sim, seja. Aqueles irmãos que estão conosco ainda, eu vou contar a historinha. André Luiz é o protagonista do filme Nosso Lar. E, num determinado momento, ele estava lá nas câmaras, passando por um tratamento, por quê? A partir do momento que ele foi recolhido do umbral, ele foi para lá. E assim que ele começou a recobrar a consciência, ele via aquele trabalho todo e ele queria ajudar. Porque na Terra ele havia sido médico. Ele queria ele queria exercitar a medicina ali, ajudar. E ele, uma hora, ele perguntou para a pessoa, o enfermeiro trazia um copinho com água e dava assim, mantém na boca, não engole não. Aí um dia antes de tomar água, ele perguntou para que era aquilo. Aí eles falaram com ele que era para exercitar a paciência. A água da paciência, né? Ele resolveu engolir a água. E tinha um irmão do lado. Ele falou assim, engole a água, senhor. Isso aí é só água da paciência. E quando o irmão do lado engoliu a água, ele desandou a falar, não deu sossego mais. Aí ele foi lá, pegou a água. Então, põe mais um tiquinho de água na boca. É verdade. Ou seja, a água tem um porquê. Fica com ela aí. O sentido aí é um sentido assim meio figurado, né? Mas é no sentido de a gente exercitar a paciência, sobretudo ante uma ofensa, né? Que é igual a gente silenciar-se é como se a gente tivesse com um gole de água na boca. Não tem como você falar se você tiver com um gole de água na boca, né? Então, acho que é isso daí, né? Vamos procurar exercitar. O que o doente tem que fazer o que é? Ser paciente, né? Paciente. Exatamente. Fernando, muitíssimo obrigado. Obrigado eu, irmão. Adorei. As portas estão abertas, tá? Quando você puder nos dar a oportunidade novamente, fique à vontade. Você tem nosso contato. Assim que você quiser, a agenda a gente te passa, você escolhe, tá? Foi maravilhoso. Muitíssimo obrigado. Agora que já quebrou essa questão da primeira vez... Vai ficar mais tranquilo, né? Tá? Mas foi maravilhoso. Muitíssimo obrigado. Tá bom, se você ver aí depois os comentários do pessoal, você vai ver que não estou... É a voz do povo. Tá bom, meu irmão. Muito obrigado, viu? Te agradeço imensamente. Fique com Deus. Fiquem com Deus também todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fique com Deus, gente. Tchau. Tchau. Fernando, você quiser guardar aí um tiquinho? Tá bom.